Olá, bom dia, alunos. Tudo bem? Espero que todos estejam muito bem, tá bom? Vamos hoje para nossas aulas. A primeira aula de hoje, História, tá bom? Dia 16/6, terça-feira. Então, nós vamos para a apostila, página 8, tá bom? Vamos lá? Indígenas, os primeiros habitantes. Uma aula muito interessante, tá? De história, eu gosto muito dessa aula. Vamos lá. Indígenas, os primeiros habitantes. Vocês vão seguir a leitura da apostila com a professora. A professora vai estar explicando e depois a professora vai estar encaminhando pelo WhatsApp uma folha com algumas perguntas sobre essa aula que vocês vão pesquisar na apostila para responder no caderno de história, para copiar, tá bom? Mesmo os alunos que têm impressora, copiem no caderno de história, ok? Então vamos lá. Você conheceu na página anterior alguns dos povos que já sabiam produzir cerâmica no passado e que viviam nas terras que hoje formam o Brasil. De modo geral, aqueles povos, bem como outros grupos humanos antigos que aqui viviam, deram origem aos diversos povos indígenas em nosso país. No ano de 1500, os portugueses chegaram às terras que hoje chamamos de Brasil, não é? Aqui encontraram povos indígenas diversos. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? Eles saíram de Portugal para ir para as Índias. No meio do caminho, né? A gente vai estudar bastante sobre isso também. Eles encontraram terras e foram ver que terra eram essas. Chegaram nessas terras, que hoje é chamada Brasil. E quem eles encontraram? Os índios. Estudos indicam que por volta de 1500 havia 2 milhões e 4 milhões de indígenas nestas terras. Olha como tinha bastante índio aqui no Brasil, né? Quando os portugueses chegaram no ano de 1500. Entre outros povos, destacavam-se os Tupinambá e os Guarani, chamados de Tupi-Guarani, que juntos chegavam a mais de 2 milhões de indivíduos. Então eram tribos grandes, né? Bem numerosas. Havia ainda muitos outros povos, como os Tremembé, os Potiguar, os Barará, os Bororó e os Caeté, tá bom? Aqui vocês têm a foto, né? Olha, ó, uma foto. Mulher e criança da família indígena brasileira Tupi-Guarani. Ficou curioso? O livro ABC dos Povos Indígenas no Brasil, de Marina Kahn, apresenta um panorama sobre os povos indígenas no Brasil. Há textos sobre a história dos povos, a vida nas aldeias, a relação dos indígenas com a natureza e vários outros temas. Então, quem quiser, né, quem ficou curioso para saber mais sobre a vida, sobre os primeiros habitantes do Brasil, esse livro aqui é indicado pela apostila ABC dos Povos Indígenas no Brasil, tá bom? Agora nós vamos para a página 9, modo de vida em 1500. Como que era o modo de vida, né, desses povos aqui no Brasil? A maior parte dos povos indígenas vivia da caça, da pesca e da agricultura. Então, eles caçavam para comer, eles pescavam para comer e plantavam e colhiam também para comer. Os indígenas eram ótimos agricultores, eles cuidavam muito bem da plantação e domesticavam plantas selvagens. Na agricultura, utilizavam, aqui deve ser animais, né? Na agricultura, utilizavam na maior parte das vezes a técnica da coivara, como já vimos, lembra? Eles queimavam, né? Tiravam aquela vegetação para plantar outra, né? Eles também produziam ferramentas necessárias para seu trabalho e para seu cotidiano, como o arco e a flecha, né? As cuias para comer, as canoas para poder navegar nos rios e pescar, arco e flecha para caçar os animais para comer.
entre outros utensílios. Além disso, eles construíam suas moradias, que eram chamadas de ocas, né? E sabiam tecer e produzir objetos de cerâmica, como com a palha faziam cestos, esteiras, redes e outros objetos. Então eles tiravam todos os recursos da natureza, né, de uma forma planejada e controlada para poder sobreviver, tá? Então eles tiravam da natureza, mas até hoje eles sabem como tirar, né, esses produtos, tudo isso da natureza. Os povos indígenas também utilizavam penas e peles de animais para enfeitar o corpo, especialmente em cerimônias. Então eles sempre gostavam de festas, de danças, né? E muitos deles desenvolveram técnicas aprimoradas de pintura corporal. Muitas vezes a gente vê fotos de índios, muitas vezes eles estão pintados, né? Eles gostavam e gostam muito dessa pintura corporal. Olha lá, pintura corporal é uma forma de arte em que os indígenas e diversos outros povos ao redor do mundo pintam o corpo com tintas extraídas da natureza. Então eles retiravam essas tintas das árvores, né? De folhas, e com essas tintas eles se pintavam, principalmente quando havia o quê? Cerimônias. Aqui vocês têm, né, olha, a foto, né, de uma cerimônia deles e eles pintados, olha lá, ó. Indígenas da etnia Calapalo, no Parque Indígena do Xingu, em Querência, em Mato Grosso, aqui no Brasil. É uma tradição entre esses povos usar enfeites e pinturas corporais em seus rituais. Então daqui dá para observar bem, né? Eles pintados. E para cada cerimônia eles usam um tipo de pintura, cores diferentes, desenhos diferentes, tá? Faz parte da cultura deles, ok? Aí tem uma perguntinha assim, olha, é verdade? Os povos indígenas do passado utilizavam quase sempre a técnica da coivara para plantar. Eles usam essa técnica até hoje e respeitam o meio ambiente, agindo com cuidado para não estragar as raízes e o solo. Sim, é verdade, né? A professora já comentou com vocês que a preocupação com a natureza do povo indígena é muito grande, né? Eles procuram sempre preservar, cuidar do meio ambiente, não estragar o solo, preservar a vegetação, tá? E eles só tiram da floresta, eles só tiram da natureza aquilo que é necessário, ok? Então vamos lá? A professora vai encaminhar uma folha para vocês, tá bom? Uma folhinha lá pelo WhatsApp com 5 perguntinhas. Vocês vão ter que ler novamente o texto e pesquisar também para responder. São perguntas fáceis, mas para isso vocês têm que ter prestado atenção na aula e feito a leitura novamente do texto. Tudo bem? PUA 16 de junho de 2020, atividades História, apostila páginas 8 e 9. Atividade 1. No ano de 1500, os portugueses chegaram às terras que hoje chamamos de Brasil. Quais povos encontraram aqui? Muito fácil, né? 2. Estudos indicam que por volta de 1500 havia quantos indígenas nestas terras? Aí tem 2 alternativas, vocês vão assinalar a correta. Entre 2 milhões e 4 milhões, entre 6 milhões e 8 milhões. 3. A maior parte dos povos indígenas vivia do quê? Também vocês vão encontrar lá na apostila, tá? 4. Os indígenas eram ótimos agricultores ou pesquisadores? Vamos colocar um X na alternativa correta. 5. Como os indígenas enfeitavam seus corpos, especialmente em cerimônias? Também vão encontrar no texto da apostila, tá bom? Façam no caderno de história, copiem, respondam, tire uma foto e encaminhe para a professora, tá? A professora vai encaminhar também um vídeo complementar de história, os primeiros habitantes do Brasil, tá? Muito interessante, assistam esse vídeo complementar, vai ficar bem mais fácil também para vocês responderem as perguntas no caderno de história, tá bom?
Um beijo, até a próxima aula.